Olá, vamos conversar hoje sobre uma dúvida muito frequente, que é como é fazer psicoterapia. Quem nunca fez psicoterapia sempre fica com uma dúvida e com algumas dúvidas, na verdade, né, de como que é fazer psicoterapia, o que eu devo falar, como que é, como funciona. E aí hoje eu resolvi fazer esse vídeo para a gente entender um pouquinho melhor. Primeira coisa que a gente precisa pensar é que psicoterapia não é para maluco, tá? Vamos deixar isso claro, vamos perder aí esse preconceito que vem aí de um histórico muito cruel e muito difícil com relação ao tratamento do sofrimento mental, de todas as doenças mentais, enfim. Né? Então traz aí um estigma, traz aí um preconceito muito grande, tanto que até hoje, pessoas que fazem psicoterapia dão uma desculpa, falam, quando vão falar que vão para psicoterapia, fala que vai no compromisso, fala que vai no médico, em qualquer lugar, menos na psicoterapia. Então, isso a gente precisa desconstruir, né? E quem faz psicoterapia? Faz psicoterapia não é o fraco que faz psicoterapia. Na verdade, quem faz psicoterapia é quem quer enfrentar, quem quer olhar com cuidado para suas questões. Então, eu sempre digo que a psicoterapia é para todos. Todos. É, todos mesmo, gente. Qualquer pessoa tem alguma questão que gostaria de trabalhar. Né? A gente fala muito assim, né? Trabalhar parece que está trabalhando. Na verdade, trabalhar é quando a gente conversa, a gente entra em contato com aquela situação, com aquela dificuldade e não precisa necessariamente ter uma doença, né? Uma doença mental. O que é uma doença mental? Algum transtorno mental, como um transtorno ansioso, né, um pânico, depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, enfim, são diversos transtornos, diversas doenças aí na área da saúde mental. Não preciso necessariamente ter um diagnóstico, né, já fazer uso de medicação. Porém, quem já faz um tratamento de alguma doença mental, é super indicado fazer também a psicoterapia. Por quê? Porque a medicação, ela vai. O foco da medicação é o sintoma. Então, é diminuir ou cessar aquele sintoma. Então, uma pessoa que está, por exemplo, com pânico, ela não consegue sair de casa. É muito difícil para ela sair de casa, né? É muito difícil para ela enfrentar essa situação diante das crises que ela apresenta. Então, a medicação vai contribuir para diminuir ou cessar. Porém, se a gente não compreende qual que é a raiz dessa questão, o que está desencadeando, quais são os gatilhos que levam a pessoa a ter uma crise, ela ela só vai remediar, como diz mesmo o ditado, né? Só está remediando, só está colocando ali um remédio para diminuir e não está tratando, né? Não está cuidando. Então é muito importante. Porém, mesmo aquelas pessoas que não têm nenhum adoecimento mental, né, diagnosticado, porque tem algumas pessoas que têm algum adoecimento, mas não está diagnosticado, né? Só chega até o psiquiatra ou até o psicólogo só quando está no limite, quando a coisa está muito feia, quando a pessoa está muito mal. E isso também não é legal. Porém, se a pessoa não tem nenhum diagnóstico, ela não apresenta nenhum adoecimento, ela também pode buscar a psicologia, na verdade deve, até para que não chegue a ter um adoecimento, né? Então, na verdade muito necessário, né, a gente buscar a psicoterapia para a gente compreender como que a gente funciona. Eu sempre dou muitos exemplos pessoais e agora eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu era adolescente, eu tenho paralisia desde bebê. Então, quando eu era adolescente, eu tinha, eu acreditava que as pessoas estavam sempre rindo de mim. Isso o tempo todo.
Então, o tempo todo, né, é como se eu fosse auto, como se fosse não. Eu me sentia autorreferente. Todo mundo estava olhando de mim, para mim, e rindo de mim, né? E zoando com a minha paralisia facial. Então, isso era muito forte e eu tinha muita dificuldade de sair, de passear, enfim, por conta dessa questão. Quando eu fiz psicoterapia, eu compreendi que tem um tanto que é do outro e tinha um tanto que era meu. Então, tinha uma percepção do mundo muito errônea, né? Muito deturpada, com esse olhar de que todo mundo estava rindo de mim. Então, aí eu fui compreender que não, que algumas pessoas sim chegavam a caçoar, chegavam a zoar, mas a grande maioria não. E quando eu faço esse processo de autoaceitação, quando eu faço esse processo de autoconhecimento, vira somente uma questão que às vezes as pessoas nem percebem. Só quando eu falo que a pessoa percebe e muitas vezes nem percebe. Então, é algo que é bastante interessante, que a gente vai lá no fundo, a gente consegue compreender o todo, né? Como se a gente olhasse de fora, como se a gente olhasse de fora aquele problema, né? Provavelmente você já viveu uma questão em que você se sentia ali enroscado, emaranhado e você nunca percebeu. Por exemplo, os relacionamentos tóxicos ou abusivos. Muitas vezes a gente está dentro do relacionamento e a gente não consegue perceber o quanto que está tóxico. Porém, a pessoa que está de fora, ela está olhando e tá dizendo, às vezes uma amiga fala, nossa, olha, você viu como ele te tratou? Nossa, nem olhou na sua cara, enfim, né? Nem respondeu, te deixou o final de semana inteiro esperando. E a gente, por mais que seja literal, às vezes a situação, a gente não compreende. E aí a psicoterapia vai fazer isso. Eu digo que é como se jogasse luz. A gente nunca, né, vai fazer um julgamento, psicóloga nunca vai fazer um julgamento das suas questões e nunca vai falar como você deve agir. Eu digo que é como se jogasse luz para que a gente conseguisse compreender qual é o caminho que eu quero seguir, tá? É como se eu estivesse numa escuridão e aí joga luz e eu consigo compreender. É mais ou menos isso. Aí algumas questões práticas, simples, né? Geralmente a sessão ela tem uma duração de 50 minutos, tá? No início do tratamento, o ideal é que seja semanal. Não é para a vida toda, tá? Também tem pessoas que acham que eu vou ficar fazendo terapia a vida toda. Lógico que tem questões que são mais profundas e que acabam sendo abordadas depois de um tempo em que gera um vínculo, em que a pessoa consegue ficar mais tranquila e aí ela consegue falar. Então, às vezes demora mais, mas geralmente existe aí um objetivo, né? Tem uma questão que eu quero trabalhar e quando essa questão tá mais tranquila para mim, quando eu tô mais segura, eu consigo caminhar com as minhas próprias pernas e terminar o tratamento, tá? Outra coisa, o que falar, né? O que falar na psicoterapia? Tudo que você se sentir à vontade, porque a psicóloga ou o psicólogo, ele tem aí o sigilo, que é o sigilo absoluto, então tudo que você fala dentro da sessão fica na sessão, tá? Isso é uma questão bastante séria e bastante respeitada, então vocês podem ficar muito tranquilos. Agora, uma última questão para a gente acabar o vídeo, que é muito importante, precisa ter um vínculo imediato, precisa olhar para esse psicólogo e falar, poxa, eu me senti tão bem em ver esse vídeo, por exemplo, eu me senti tão bem nesse primeiro atendimento, que aí você volta. Isso é fundamental para o seu tratamento, para o decorrer aí do seu tratamento, para que isso funcione muito bem, precisa bater o santo. Você já viu essa expressão? Bater o santo?
é isso, porque senão é muito provável que você comece a questionar, que você não se sinta à vontade, que você não estabeleça esse vínculo de confiança para que você possa se abrir e realmente chegar nas questões importantes aí que precisam ser trabalhadas, tá bom? Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma questão que gostaria de me perguntar, fique à vontade, que eu terei prazer de responder. Um beijo e até a próxima.